bom? O tema da palavra que nós vamos ministrar é o que você tem expressado ao mundo, tá? É sobre isso que nós vamos falar, o que você tem expressado ao mundo. Muitas das vezes a gente deseja tantas coisas, mas a gente não entende aquilo que Deus tem para a nossa vida, a gente não entende as coisas que Deus tem para nós. Nós não entendemos por que nós não recebemos determinadas coisas, mas recebemos outras coisas, e é sobre isso que eu quero estar falando com você nesta noite, tá bom? Nossa palavra será baseada em Mateus, no capítulo 5, tá bom? Mateus capítulo 5, nós vamos ministrar nossa palavra em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 10, tá bom? A partir do versículo 10, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 10, é a palavra que nós vamos estar ministrando nessa noite. Mas antes vamos estar orando, vamos estar falando com o Senhor, pedindo a Deus que toque no nosso coração, na nossa mente, abra o nosso coração e abra a nossa mente para recebermos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Já vamos começar, só um momento. Deixa eu colocar aqui Mateus capítulo 15, abre aí já em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 10, tá bom? E nós já iremos começar. Pronto, tá certo. Vamos lá? Vamos falar com Deus? Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado por esse dia. Eu peço ao Senhor, no poder do nome de Jesus, que fale poderosamente ao nosso coração, que o Senhor utilize esta palavra para trazer cura, trazer vida, trazer uma transformação para nós. Que o Senhor nos trate, que o Senhor nos molde, Senhor, que venhamos aprender os segredos do Teu reino, para que sejamos transformados pelo poder que há no Teu nome. Que o Senhor nos alcance com misericórdia, que o Teu favor venha sobre nós, para que sejamos uma boa terra para receber a Tua palavra e aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, obrigado mesmo, Senhor, de verdade, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos ao Senhor no poder do nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eliana Lúcia entrou aqui. Boa noite, Eliana. Seja bem-vinda. Tem mais alguém aí que está online? Se tiver mais alguém que não deu uma boa noite, dá uma boa noite aí, galera. Para eu saber que vocês estão aqui. A Jurema eu já falei, né? Elisângela, Paulo. Se tiver mais alguém que está ao vivo aí, que está online, dá uma boa noite aí, tá bom? Pessoal, vamos lá. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 10, tá? O versículo 10, Jesus, ele tem um bate-papo ali com os fariseus, porque os fariseus reclamam, né, dos discípulos, né? E eles deixam bem claro, olha no versículo 2, Mateus 15, versículo 2, diz assim: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Eles deixam bem claro que isso era uma tradição de homens, não era uma tradição que foi estabelecida pelo próprio Deus, mas que os anciãos estabeleceram ali como algo que seria certo. E aí Jesus fala, poxa, vocês quebram coisas piores, vocês transgridem leis piores, e ele tem um bate-bocazinho ali com os fariseus. E aí quando chega no versículo 10, Jesus ele fala o seguinte, ó: e chamando a multidão a si, Mateus 15, versículo 10, chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se deles, discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram, não é, Jesus? É tipo assim, você sabe aí que o que você falou não foi bem legal, escandalizou aí uma galerinha, né? Tá igual o fato aí do Superman, que um camarada se posicionou, escandalizou uma galerinha. E ele disse o seguinte, olha, ele porém respondendo disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então deixa eles. Então Jesus deixa bem claro que aquele tipo de ordenança, né, tida como uma ordem de Deus, não era uma ordem de Deus. E ele diz, olha, aquilo que meu pai não plantou, eu vou arrancar. O que é de Deus vai ficar, vai permanecer, eu vou ensinar a vocês.
mas aquilo que meu pai não plantou, eu vou arrancar, vou tirar, vou jogar fora. E ele fala, olha, eles são cegos, condutores de cego. E você imagina, olha, ora, se o cego guiar o outro, ambos cairão no buraco, na cova, no caso, né? Ambos vão cair no buraco. Então Jesus está dizendo que eles são cegos, que não enxergam, e ainda estão seguindo outras pessoas que estão cegas também, tá? E Pedro, tomando a palavra, disse, ele explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse, até vocês mesmos são cegos. É isso que ele quis dizer, né? Até vocês mesmos estão sem entender, vocês não estão entendendo? Poxa, é tão simples. Aí ele falou, ó, vocês ainda não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Ou seja, aquilo que você come, cara, vai entrar na tua barriga e vai sair uma hora. Ele diz o seguinte, ó, mas o que sai da boca, tá? As palavras, os ensinos, tá? As atitudes, tudo isso procede do coração. E isso contamina o homem. Porque do coração, olha só, ele vai dizer, entenda-se coração, a mentalidade, tá? A mentalidade é o que a Bíblia está querendo dizer. Então, da mentalidade do homem, da mente do homem, do interior do homem, da alma do homem, é que procedem os maus pensamentos, é que procedem as mortes, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos e as... Então Jesus está falando, olha, todas as coisas ruins que existem no mundo, elas são procedentes do homem. Por isso que o tema da mensagem é o que você está externando, o que você está dando e externando ao mundo. Porque muitas coisas más, né, as coisas más, elas procedem do coração do homem. Às vezes eu escuto alguns ateus falando assim, se Deus é bom e se Deus existe de verdade, por que ele deixa as pessoas passarem fome? Deus, queridos, há uma permissão, sim, da parte de Deus, sim, mas não é Deus que faz com que as pessoas passem fome. A palavra de Deus já está mostrando que as coisas ruins que acontecem no mundo, como por exemplo, termos pessoas que passam fome, essas coisas elas são concernentes, ou seja, são frutos da atitude, do pensamento, da ganância, da alma do ser humano sem Cristo. Entende? Então ele está dizendo que as coisas ruins procedem de dentro do homem. E ele diz o seguinte, olha, são essas coisas que contaminam o homem. Irmãos, o homem. Então só até aqui, que depois ele vai para as partes de Tiro e Sidom, e aí já muda e vai para outra história. Mas dentro dessa passagem, eu quero deixar aqui para vocês alguns princípios, tá bom? Alguns princípios. Vamos voltar lá no versículo 10, que diz assim, chamando assim, disse-lhe, ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, tá? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que, da mesma maneira que existem coisas que saem de dentro de nós, que nos contaminam, também existem coisas que saem de dentro de nós, que nos deixam saudáveis. Pegou ou não? Se você entendeu aí, sobe os likezinhos aí se você entendeu. Aí, deixa os likezinhos, sobe os likezinhos aí se você entendeu. Se existem coisas que contamina, que saem da nossa boca, que nos contaminam, ou seja, se coisas que saem da nossa boca nos contaminam, então existem coisas que saem da nossa boca que vão nos deixar saudáveis. Existem coisas saudáveis também que podem sair de dentro de nós e que vão nos deixar saudáveis. A diferença é, você escolhe. Você escolhe aquilo que você vai expressar ao mundo. Você escolhe aquilo que você vai ensinar. Isso é uma escolha sua. Você escolhe quais são as palavras que irão sair da sua boca. Você escolhe quais são as atitudes que você vai tomar. Você escolhe as coisas que você vai viver. Você que tem que escolher. Você está compreendendo? É você que escolhe as coisas. É você que escolhe as coisas que você vai viver ou vai externar ao mundo. Compreende isso ou não? É você que escolhe. Porque assim, da mesma maneira que a palavra de Deus nos diz que existem coisas que contaminam o homem ao sair do homem, então existem coisas que ao sair do homem
também tem a capacidade ou o poder de nos abençoar e abençoar a nossa vida. Você compreende isso? Então, assim, a palavra de Deus ela é bem clara quanto a isso. De nos abençoar e abençoar a nossa vida. Então você precisa entender, por isso que Paulo diz em Gálatas, deixa eu ler para você, Gálatas. Gálatas. Deixa eu achar aqui. Parece que... Deixa eu ver aqui. Isso. Vamos lá. Gálatas. No capítulo 5, tá? Gálatas capítulo 5. Lá no finalzinho do capítulo. Que diz assim, versículo 16. Olha. Digo, porém, andai em espírito, e vocês não irão cumprir os desejos ou a cobiça, né? Concupiscência é desejo, é a cobiça. Então, andai em espírito e vocês não irão cumprir a cobiça da carne, tá bom? Porque a carne, ela cobiça ou luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles opõem-se um ao outro para que vocês não façam o que vocês querem, tá bom? Então, o que a palavra está dizendo? O Paulo está orientando a igreja dos Gálatas, né, a igreja da Galácia, para que eles andem em espírito. Porque andando em espírito, eles vão externar coisas boas. E ao externarem coisas boas, eles também colherão coisas boas. Então você precisa entender que ao externar coisas ruins, você será contaminado pelas coisas que você externa, tá? E ao externar coisas boas, você será abençoado pelas coisas que você externa. Tanto é que ele fala, olha, no versículo 18, se vocês são guiados pelo Espírito, Gálatas 5,18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ou seja, não haverá uma restrição sobre a vida de vocês, não haverá uma maldição sobre a vida de vocês, não haverá essa contaminação que Jesus deixou bem claro lá em Mateus capítulo 5. Amém? Segunda coisa que eu quero deixar para você, encontra-se, vamos lá, vamos ler o versículo 12. Então, acercando-se dele, Mateus 15, 12, então acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então ele já deixa bem claro que existem coisas dentro de nós, tá? Vamos lá, vamos relembrar. Primeiro ponto, da mesma maneira que se você externar coisas ruins, você se contamina, se você externar coisas boas, você será saudável espiritualmente, materialmente, emocionalmente, tá? Segunda coisa que eu quero que você entenda, para você expressar ou externar coisas boas ao mundo, você precisa entender que dentro de você, dentro da sua carnalidade, dentro da sua natureza humana, existem coisas ruins que Deus quer tirar, que Deus quer arrancar. Por isso ele diz, olha, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, se você deseja fazer a vontade de Deus, você deseja viver aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua história, para a sua família, você precisa primeiro reconhecer que existem pontos dentro de você, existem coisas dentro de você que Deus quer tratar, que Deus quer arrancar. Segundo, você precisa se expor a Ele para que Ele arranque. Por isso que lendo lá em Gálatas capítulo 5, ele diz que o Espírito luta contra a carne. Tem pessoas que tentam pela própria força arrancar essas plantas ruins dentro da sua natureza humana, mas elas não conseguem, tá? Elas não conseguem porque é uma ação do Espírito Santo. A sua carne, ela nunca vai querer andar em santidade. Mas se você se submeter ao Espírito de Deus, se você se submeter ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai trabalhar a sua vida, vai trabalhar no seu entendimento, vai te dar forças para que você viva em santidade. Eu quero compartilhar com você João capítulo 15. João capítulo 15.
a partir do versículo 1. Olha só o que Jesus diz. João capítulo 15, a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Ele está falando que ele é a árvore verdadeira, ou a árvore da vida, e Deus é o lavrador. Todo galho ou toda vara que em mim não dá fruto, eu tiro e limpo, para que aquela dê mais fruto. Tá? Perdão. Toda vara em mim ou galho em mim que não dá fruto, eu tiro. E limpo todo aquele galho que dá fruto para que dê mais fruto. Então você percebe que o objetivo do Espírito Santo em nós é nos limpar para que possamos dar mais frutos para o reino de Deus. Só que para ele nos limpar, nós precisamos entender que existem algumas folhas secas na nossa vida, que existem alguns galinhos já secos, alguns frutos podres na nossa vida, que ele quer tirar, que ele quer arrancar. Porque da mesma forma que ele falou em João capítulo 15 que ele é a árvore verdadeira, como lá em Mateus 15, né, ele fala no versículo 13, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Ele deixa bem claro que existem coisas que não vêm de Deus. Então ele quer arrancar as coisas que não vêm de Deus. E aqueles que se expõem a Jesus, se expõem ao Espírito Santo, se expõem ao poder da palavra, eles são limpos. Eles são transformados pela palavra. Olha o versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E preste atenção, fiquem em mim, João 15, 4. Fiquem em mim, estai em mim e eu em vocês. Como o galho de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na árvore, ou seja, a vara não dá fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, vocês não darão fruto. Porque olha só, olha o versículo 5. E é fruto em todas as áreas, tá, querido? Não é só um fruto espiritual, não é só um fruto de mudança de vida. É um fruto no casamento, no trabalho, nas finanças, nas emoções, nos sentimentos, nos relacionamentos, em todas as áreas. Olha só o versículo 5. Eu sou a árvore ou a videira, vocês são as varas ou os galhos. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, olha, se ele coloca a palavra nada, é que com ele nós podemos fazer tudo. Tudo. Atuar e frutificar em todas as coisas. Frutificar na igreja, frutificar na família, frutificar nos negócios, frutificar nos lares, frutificar nos casamentos, frutificar nas finanças, frutificar nos relacionamentos e por aí vai. Então permita que Deus arranque da sua vida tudo aquilo que não foi Ele que plantou. Porque as coisas que não foi Deus que plantou, não foi Deus que criou. Olha o que Deus criou no homem lá na criação. Na criação lá no Gênesis, no Éden. Permita que Ele arranque. Porque olha só, quando nós deixamos crescer algo que não foi Deus que plantou, essas coisas elas vão externar através da nossa vida. Isso é forte demais. Isso vai externar e nós vamos nos contaminar. Porque Jesus diz que essas plantas podres dentro de nós, elas externam através das palavras e nos contaminam, tá? Essa é a segunda coisa que eu quero falar com você. Terceira coisa que eu quero falar com você, ele vai falar assim, olha, deixa porque eles são cegos, condutores de cegos, tá? Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão numa cova. A terceira coisa que eu quero falar com você é que se você não entender que existem coisas ruins dentro de você que Deus quer arrancar, você sempre será direcionado para o caminho errado e não estará nem percebendo isso. Por isso Provérbios diz que existem caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons caminhos, mas são caminhos de morte, são caminhos ruins. Então você precisa entender esse fato, você precisa entender esta palavra, você precisa entender que existem coisas dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua vida, na sua carne, na sua alma, no seu entendimento, na sua forma de pensar o mundo, na sua forma de enxergar o mundo, que Deus quer transformar, que Deus quer arrancar, tá bom? Que Deus quer arrancar para que você seja uma árvore que dê muito fruto ao Senhor e que esse fruto permaneça para a honra e glória do Senhor. Porque se você não perceber isso, os frutos vão sendo frutos podres e você está achando que está produzindo frutos bons. Mas na verdade você está produzindo frutos ruins.
Ou seja, você está cego. Já ouviu falar em erva daninha? A erva daninha sufoca as coisas. A erva daninha ela vai crescendo e ela vai sufocando as plantas que estão ao redor dela, ao ponto que aquelas outras plantas elas não conseguem progredir. Por que tem pessoas que não progridem, que não avançam, que não prosperam na saúde, que não prosperam no casamento, que não prosperam financeiramente, que não prosperam nos negócios, que não prospera no seu ministério, na sua chamada para com Deus, no seu compromisso para com Deus? Porque estão cegas. Essas ervas elas já cobriram a visão da pessoa e a pessoa está cega. Quarto, vamos lá. Versículo 15. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vocês estão sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso é que contamina o homem. E aí ele vai e cita, né? Ele fala que do coração, no versículo 19, procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Lá em Provérbios, vai dizer assim, ó, Provérbios, ele vai falar assim para você guardar o seu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23, ele vai dizer para você guardar o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Provérbios capítulo 4, quero ler com você. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim, eu botei Provérbios 23, por isso que eu não estou achando. Botei Provérbios 23 e estou lendo 23. Provérbios 4, 23, diz assim, ó: sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Entende? Então, da mesma maneira que se você tem o seu coração guardado pelo Espírito Santo, guardado pela palavra de Deus, tanto é que o salmista, no Salmo 119, ele diz: eu escondi a tua palavra na minha mente, no meu coração, para não pecar contra ti. Quando nós temos a palavra de Deus guardada dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, aquilo que vai proceder da nossa vida serão coisas boas que irão trazer saúde para a nossa vida, saúde para o nosso espírito, saúde para a nossa alma, saúde para o nosso corpo. Mas ele diz o seguinte, olha, da boca, o que sai da boca procede do coração. Então Jesus colocou, preste atenção, ele diz, o que sai da boca procede do coração. No sentido, Jesus ele citou a questão da boca aqui porque os fariseus eles estavam falando sobre uma lei de comer sem lavar as mãos, né? Que os fariseus consideravam como pecado comer sem lavar as mãos, tá? Por isso que Jesus citou a boca. Mas eu quero que você entenda que essa expressão, o sair da boca, é só uma atitude de externar. Porque olha só, ele fala assim, o que sai da boca procede do coração. Porque é do coração do homem que procede as coisas ruins. O coração do homem sem Jesus é que procede as coisas ruins. É isso que ele está falando. O foco principal é aquilo que está dentro do homem. Mas tem pessoas, preste atenção no que eu vou te dizer, tem pessoas que estão externando coisas boas com a sua boca, mas estão externando e expressando coisas ruins através das suas atitudes. Querido, você não vai ter na sua vida aquilo que você fala que vai ter. Você vai ter na tua vida aquilo que você vibra, aquilo que você emite, a energia que você emite. Queridos, eu lido com tantas pessoas e quantas vezes eu falo, olha, Deus tem poder para abençoar a sua vida. E com a boca essa pessoa fala assim, eu creio. Mas com a postura dela, é uma postura triste, uma postura para baixo, uma postura de dúvida. Você acha de verdade que essa pessoa acredita? É óbvio que não. Ela só está externando com a boca algo que ela diz que crê, mas de fato ela não crê. No coração dela ela não crê, no corpo dela ela não crê, nas escolhas dela ela não crê, na postura dela ela não crê. Você entende? Então ela está externando. Jesus poderia falar, olha, aquilo que vocês fazem procedem do coração. A maneira como vocês tratam os seus filhos
Procede o que está dentro do coração. A maneira como você trabalha lá no seu emprego, para o seu patrão, quando ele não está, revela o que está dentro do teu coração. A maneira como você trata o seu marido, a maneira como você trata a sua esposa, revela as coisas que estão dentro do seu coração, revela o que está dentro de você. Então as nossas atitudes humanas revelam aquilo que nós cremos, revelam as coisas que estão dentro do nosso coração. E você não terá na tua vida aquilo que você diz que vai ter. Você terá na tua vida aquilo que você externa, aquilo que de fato você acredita que vai ter. Tá bom? Então eu espero que essa palavra tenha ficado gravada aí no seu coração. Eu quero orar pela sua vida. Vamos dar um relembrando aqui. Primeiro, existem coisas que saem de nós que contaminam, e pelo Espírito existem coisas que saem de nós que nos deixam saudáveis, tá? Então, segunda coisa que eu quero falar, existem coisas dentro de nós que Deus quer arrancar, porque não foi Ele que plantou. E aquilo que nos contamina são as coisas que não foi Deus que plantou, é o pecado que existe dentro de nós. Terceiro, as coisas que nos contaminam nos deixam cegos e nós nem percebemos os frutos ruins que nós estamos produzindo. E quarto, tá? Jesus mesmo diz que as nossas atitudes, elas revelam, elas externam aquilo que está dentro do nosso coração. E você colhe aquilo que você externa, aquilo que você expressa ao mundo é o que você colhe. Aquilo que você dá ao mundo, não através das palavras somente, porque nem sempre você acredita nas coisas que você fala, mas através das suas atitudes, da sua postura, tudo que você vibra ao mundo, o mundo vai te trazer de volta. De Deus não se zomba, Gálatas capítulo 6. Tudo que o homem semear, o homem vai colher. Então eu espero que você medite nessa palavra e receba ela em seu coração.